Esses caras, com a máquina na mão, eles têm a ferramenta máquina na mão deles. Do outro lado, quando você tem o bolsonarismo, você tem a máquina na mão, quando eles estão com a máquina na mão. Você tem o aspecto ideológico muito mais forte. É muito mais forte do lado do Bolsonaro do que do lado do PT. Em que sentido? Porque, por exemplo, o cara que defendia o PT... Não tô questionando, tô perguntando mesmo pra entender. Não, mas ó, é interessante essa pergunta. O cara que defende o PT, assim, eu defendo muito, eu defendo... Poucos são os ideológicos. Normalmente, a grande massa da galera que defende o Lula e o PT é uma galera que viu, de alguma forma, a sua vida melhorar durante os governos petistas. Entendi. Então, ele tem ainda um calço de pragmatismo. Olha, eu não entendo muito dessa parte de ideologia, mas o que eu sei é que quando o Lula era presidente, eu comprei minha geladeira e comprei meu carro. Que aí é a pessoa que não entende de onde veio o plano real e toda a função econômica disso, que o Lula colheu esses frutos que não eram dele. Exatamente. O cara do Bolsonaro, não. A vida do cara do Bolsonaro, se você parar pra pensar, a vida do brasileiro, do Temer pra cá, só piorou. Só piorou. Dólar só aumentou, bolsa só caiu, a inflação tá gigante, poder de compra diminuindo. Só piorou, cara. Tudo piorou. Este cara, ele calca a sua defesa em quê? Em pura ideologia. Se você é contra o governo do Bolsonaro, não é como o lulista que ele fala assim, você então é contra eu comprar uma geladeira. Porra, na época do Lula eu comprava geladeira. Esse cara é o seguinte, você é contra o Bolsonaro, você é contra a família. Você é contra os cristãos. Você é contra o conservadorismo. Então você vê que são coisas... Os valores tradicionais da família brasileira. Você vê que tem muito mais um aspecto de seita do que o outro. E como eu te falei, cada lado tem as suas ferramentas. E aí a gente vai entrar numa discussão que ela é um pouco subjetiva, mas eu acredito que as ferramentas do PT estão enfraquecidas. Por quê? Como eu falei, primeiro eles têm os sindicatos. Os sindicatos não têm mais o poder que tinham antes. Né? Primeiro... Você acha que não pode voltar? As taxas todas que foram tiradas? Pode, mas eu acho difícil, porque além dessa parte institucional, que eles perderam o imposto sindical obrigatório, etc., você tem hoje... Que foi um alívio, né? Foi. Você tem uma massa de informação muito maior. Antes, por exemplo, simplesmente não se discutia direitos trabalhistas. Você pegar quando o Lula ganhou, você não tinha o outro lado da moeda. Você não tinha pessoas falando por menos direitos trabalhistas. Você tinha um ou outro, mas era um mar de gente lutando pelos direitos trabalhistas. Quero direito trabalhista. Tarará. Quando a Dilma ganhou em 2014, o questionamento já estava muito mais aflorado. E agora, então, ainda mais. Então, eu acho que essa ferramenta está enfraquecida. Eu adorei. Eu não sei onde é que